E para nós refletirmos hoje, eu trouxe uma página do livro Pão Nosso, de Emmanuel, lá no capítulo 58, que é exatamente esse título ali, Contribuir. E o Emmanuel começa essa página fazendo uma citação de uma carta de Paulo. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Coríntios, né, são os cidadãos que moravam na cidade de Corinto, na Grécia. Até hoje essa cidade existe, ao lado ali das ruínas dessa antiga aqui, da época de Paulo, né? De modo que quando ele escreveu para essa comunidade dos coríntios, ele disse o seguinte num trecho da carta, lá no versículo 7 do capítulo 9. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Nessa frase, né, Paulo, né, que se comunicava com várias comunidades que ele mesmo, a maioria delas, fundou, ele estava dizendo desse importante chamamento que a vida nos faz, né, de modo geral, que é contribuir, colaborar, para que a vida se desenvolva de uma maneira cada vez melhor, mais tranquila, de modo que todas as pessoas, né, possam ter apoio naquilo que precisam e a gente possa levar nossa encarnação de uma maneira mais tranquila. Então, a contribuição, a colaboração de cada um de nós, cada um no seu setor, cada um pode fazer alguma coisa, é de suma importância. E lá na frase ele lembra que cada um de nós, né, compete no concerto da vida uma parte para a gente contribuir para a melhora, né, dos nossos dias e dos dias dos nossos semelhantes, né? Mas se a gente for observar, nós contribuímos menos do que a gente poderia. Tem horas que a gente descansa demais, tem horas que a gente poderia estar fazendo alguma coisa, mas na preguicinha a gente não faz, né? De modo que se a gente parar e analisar, né, a gente ia concluir o seguinte: eu poderia colaborar mais. E a colaboração é direto, né, no trabalho, na família, com a vizinhança, na rua, em qualquer circunstância. Então, todos, Deus nos criou, a natureza inteira, né, que nós temos que doar, faz parte da vida, uma parcela, né, de contribuição na montagem desse mundo melhor, né, que a gente espera daqui para frente. E só para a gente, né, ter uma pequena informação, né, sobre como que tudo na vida tem essa tendência de colaborar, nós vamos lembrar aqui o reino mineral, por exemplo. O reino mineral que aqui no nosso planeta, né, ele nos fornece todos os elementos básicos que nós precisamos para a manutenção da vida. Tanto a vida das plantas como a vida dos animais. E nós, seres humanos, também. Então, o cálcio, sódio, flúor, ferro, iodo, todos esses elementos, o reino mineral trabalha, contribui para que a vida possa se fazer, né, presente, né, prosseguir com esses elementos que eles fornecem. Então eles colaboram. O reino mineral colabora incessantemente, né, para a manutenção da vida e que a vida possa se desenvolver da melhor forma possível. As plantas, da mesma forma. As plantas, elas são de fundamental importância, né, na manutenção do ecossistema do nosso planeta. Sem planta não tem água, por exemplo, né? E também, através das plantas, aqueles elementos que o reino mineral fornece, né, para todos nós adquirimos aqueles elementos através da alimentação, utilizando as plantas, né? Então vem ali o cálcio, vem ali o ferro, de várias plantas, né, que nos fornecem esses elementos.
indispensáveis, sem os quais a vida não existiria. E a gente faz um pequeno paralelo aqui no reino vegetal, as plantas, né? Porque a gente sabe que a evolução do nosso planeta, a gente estava comentando aqui de inteligência artificial, né? Essa inteligência artificial já permitiu uma série de pesquisas que antes não eram possíveis, porque a própria, o desenrolar e a aferição de tantos dados, né, que a natureza fornece, sem computação a gente não conseguiria. Tantos remédios que existem hoje através, né, da colaboração das máquinas que a gente conseguiu chegar nas fórmulas necessárias, né? Então a tecnologia avançou. E no caso do reino vegetal, existe um trabalho muito importante de um cientista alemão. O nome dele é Peter Wohlleben. Esse trabalho dele ele publicou em 2015. E esse trabalho tem o seguinte nome: A Vida Secreta das Árvores. Então ele pesquisou florestas, uma das partes, né, do reino vegetal. E ele descobriu coisas muito importantes, interessantes e que, né, a gente vê a grandeza de Deus na produção desse ecossistema inteiro que nós vivemos, né? E que está tudo tão interligado, uns colaborando com os outros. Sem essa colaboração, a vida não seria possível. Então ele cita, por exemplo, que as espécies, né, que estão ali numa floresta, igual disse, ele estudou florestas, árvores, elementos que compõem ali o chão da floresta, os animais que também interagem ali, né? De modo que toda essa questão das árvores, elas estão ligadas entre si pelas raízes. Está todo mundo ligadinho. Pode ser a árvore daqui, a outra lá longe, através das raízes, elas estão se comunicando. É uma comunicação diferente, claro, né? Não é verbal, não é nada disso. Mas elas se comunicam. E aí, uma das constatações que ele, no estudo dele, descobriu, é que as árvores, nessa conversa delas, elas levam elementos de alimentação para a outra, nutrientes, se a outra estiver precisando. E elas sabem quando a outra está precisando. Então, por exemplo, caiu um raio em cima de uma das árvores, quebrou uma parte dela, ela ficou ali meio descompensada, digamos assim, naquele momento, as colegas mandam o nutriente para ela ter mais energia para a sua recuperação, né, vem a alimentação de uma maneira mais fácil para ela. Então, e aí ele chamou até essa interação que as árvores são seres, entre aspas, né, seres sociais. Se comunicam, interagem, colaboram, contribuem umas com as outras. De modo que, quando alguma delas esteja com algum problema, seja essa de cair o raio, quebrar uma parte da árvore, né? Seja uma doença adquirida através de algum mecanismo lá que produziu a doença, todas as outras árvores ficam sabendo e ficam ajudando ela na recuperação. De modo que, por que, né, que elas são dessa forma? Porque tinha aquela ideia mais antiga de que os seres da natureza são egoístas. Eles querem os nutrientes só para eles, eles não pensam em mais nada a não ser em si. Ele desmistificou um pouco isso. Claro que tem algumas situações que isso acontece, mas na maioria não. Os seres se interagem e colaboram uns com os outros, né? E por que elas fazem isso? Tem uma razão maior. Porque uma árvore sozinha não é uma floresta. Uma árvore sozinha, ela fica exposta ao vento, às intempéries de maneira geral. Colaborando umas com as outras ali no conjunto, elas conseguem superar melhor as dificuldades. Então elas concluem, é melhor que todos nós estejamos bem de saúde. Que aí todo mundo aqui está interagindo, a floresta vai se manter equilibrada e com saúde,
por mais tempo. Né? De modo que cada árvore aí, ela é preciosa para a comunidade. Todas são importantes. Nos dão até um recado, né? O reino vegetal. Todos os elementos que compõem esse reino são importantes. De modo que, além dessa comunicação entre as raízes, ali no solo da floresta existem trilhões, isso a gente já sabia, independentemente do trabalho do Peter Wohlleben. Trilhões e trilhões de organismos que ali se organizam, uns colaborando com uma parte, outro com outra, de modo que aquele ambiente se mantém equilibrado e com saúde. Depende de todo mundo colaborando entre si. Né? Uma outra coisa muito interessante que ele descobriu é que as sementes das árvores, a gente sabe, né, através dos frutos, elas são carregadas pelos animais que se alimentam das frutas e vão jogar a semente longe, né, fazendo uma espécie de sementeira naquela região. Né? Então estão sempre repondo as árvores em locais até onde não tem floresta, começa ali uma floresta através dessa interação dos animais ali no ambiente. Né? Mas tem uma coisa importante também que ele descobriu. A semente que cai da árvore ali perto do chão, onde ela está, geralmente ambiente escuro, se a floresta está com seu dossel, né, suas copas das árvores todas fechadas, então lá embaixo é escuro. E no escuro a planta tem dificuldade de crescer. E ela não consegue mesmo. Mas por que a semente que caiu e brotou, tá uma árvorezinha pequenininha lá, ela consegue continuar viva? Ele descobriu que é por causa da mãe dela, a árvore mãe, manda comida pela raiz. Até que surja uma oportunidade que a luz vai incidir sobre esse pequeno vegetal e ele possa crescer. Por exemplo, uma árvore velha morre, cai, abre uma clareira. Aí a luz do sol penetra. Mas ele só conseguiu esperar essa oportunidade porque foi alimentado pela mãe. Então, a gente vê a importância, né, que os vegetais dão aos seus colegas, digamos assim, né? E outra constatação que ele fez importante também é que as árvores, ele chamou árvores de rua. Essas árvores plantadas na rua, nas avenidas, elas têm vida curta. Por essas razões que a gente falou. Porque elas não têm companheiras para ajudá-las nas necessidades, então elas ficam sozinhas, sujeitas a intempéries, né? E além do mais, com o crescimento das cidades, vai passar uma canalização, vai passar uma rua, tira metade das raízes, elas não conseguem envelhecer. Geralmente caem ainda muito novas. Poderiam ter aí séculos ainda, né? Mas elas acabam morrendo. Então, vimos aí o reino mineral, o reino vegetal e os animais. A mesma coisa. Eles fazem parte desse ecossistema que a gente chama, né? Que é o sistema todo do nosso planeta, o sistema material, o sistema físico. Isso também acontece no plano espiritual. Mas aqui conosco, os animais também têm essa função de manter viva as florestas, de manter espalhando, né, o aumento dessas florestas através das suas ações, né, semeando novas árvores. Os animais também mantêm ali um equilíbrio entre os seres que vivem nesses locais, né? Tem a predação, que ainda é comum no nosso planeta, mas a predação tem esse objetivo, não deixar que uma espécie sobreponha sobre a outra e acaba uma sobrevivendo e as demais não. Então é tudo equilibrado. Essa criação de Deus é tudo equilibrado. Ela está ali, todos os elementos colaborando uns com os outros, contribuindo para a vida permanecer na Terra. E o ser humano? Nós notamos que tanto o reino mineral, vegetal e animal, eles não pensam, mas eles colaboram de uma maneira instintiva.
por instinto, foram criados para isso. Né? Eles têm uma espécie de um relógio biológico neles que dispara na medida das necessidades e eles fazem aquilo pelo que eles foram criados. Né? É o que a gente chama de automatismo. Então é automático. No reino mineral, vegetal, animal, aqueles acontecimentos que a gente citou aqui, um pouquinho deles. Né? E no reino da humanidade, o reino hominal, não é automatismo aí. Aí o automatismo, ele diminui, né? Muito. A gente ainda tem instintos, né? De preservação da vida, por exemplo, mas nessa coisa da contribuição, da colaboração para que tudo, né, prossiga de uma maneira melhor para acolher todos nós, né? Para que a vida possa ser possível, a humanidade já tem uma diferença dos outros reinos. É a questão da escolha. As pessoas podem escolher em ajudar, em contribuir ou em atrapalhar. Né? A humanidade tem essas possibilidades, digamos assim. Né? E a gente está aqui encarnado, evoluindo, exatamente para a gente chegar naquele ponto que a contribuição vai ser automática para nós. Por enquanto ainda não é. A gente até procura contribuir com uma coisa e outra, mas ainda não está no pleno, né, que poderíamos chegar. Chegaremos um dia. Então, o Evangelho de Jesus, o tempo todo, o que ele sugere para nós? Colaborar, apoiar o irmão. Né? A caridade é a essência do Evangelho, é a essência da doutrina espírita. E o que é caridade? É colaborar com o outro. Né? E a gente sempre pode fazer alguma coisa, né? Se a gente parar e pensar. Coisas pequenas às vezes, que muitas vezes as pessoas imaginam que para colaborar tem que ser, então tem que fundar uma ONG muito grande, gigantesca, cheia de gente, com muitos bens materiais. Às vezes não é o mais importante. Elas até existem, essas ONGs, né? Fazem parte aí, ajudam, a gente sabe disso. Mas cada um de nós tem uma tarefa específica, né? Por exemplo, a gente pode doar o nosso tempo para apoiar alguém, ajudar alguém, né? Podemos, né, através do nosso esforço, levar algum apoio a quem precisa, numa situação em que a pessoa esteja com dificuldades. A nossa paciência, olha que colaboração com o mundo, coisa difícil, né? Paciência, às vezes em determinadas situações a gente perde a paciência, que a gente diz, né? Mas é uma maneira muito importante de colaboração, a paciência com o outro, a paciência com a situação que está se vivendo. Então, o trabalho no bem, a caridade, né, conforme disse o Evangelho e a doutrina espírita, né, nos coloca sempre neste sentido, de colaborar através da caridade. Então, contribuir, no fundo, colaborar, a gente está contribuindo com Jesus, o nosso governador. Que ele, através de nós aqui na Terra, materializa, né, tudo aquilo que ele trouxe para nós de conduta positiva, né, de ajudarmos a nós mesmos e aos semelhantes. E no caso nosso, né, dos seres humanos, diferentemente dos 3 reinos que a gente citou, que é automático, automatismo, nós temos, né, essa decisão internamente. Não é uma coisa que vem de fora, não. Alguém vai falar que você tem que contribuir. Não adianta. Se a pessoa não quiser, ela não vai fazer. Então, é uma decisão dela, né? De modo que vai aí uma questão muito importante que os espíritos nos chamam a atenção, que é a questão da intenção. Intenção de fazer alguma coisa, de ajudar, de colaborar. E a intenção, ela é aquele sentimento, digamos assim, né, que vai caracterizar aquilo que eu estou fazendo como algo positivo ou não. Dá um exemplo. Nós podemos ver 2 pessoas fazendo a mesma coisa. Uma pessoa vai levar um bem material
para alguma pessoa necessitada. A outra pessoa também. A primeira pessoa, ela tem a intenção sincera de ajudar porque ela viu uma dificuldade, ela sentiu que a outra está precisando daquele elemento. Então ela vai de coração, caridade mesmo, levar aquele bem material para ela. Um outro já não. Ele pode fazer a mesma coisa, mas com outra intenção de aparecer, né? De se mostrar poderoso, de dominar a outra pessoa. Essa situação, Jesus deixou registrado no Evangelho, né? Quando ele e os apóstolos estavam visitando um templo em Jerusalém, onde lá na entrada do templo, né, tinha lá o gasofilácio, né, esse nome complicado, que é aquela caixinha que a gente coloca ali uma doação, né, geralmente em dinheiro, nesse caso. Então, ele viu as pessoas chegando ali, pessoas ricas, depositando ali quantidades enormes de dinheiro, se mostrando, querendo aparecer. Olha a intenção. Foi ajudar? Não foi. Né? Já o óbolo da viúva, aquela moedinha pequenininha que ela colocou lá, foi com tanto amor que ela colocou. Por quê? Porque ela queria, segundo as concepções dela, que a casa de Deus que ela quer, aquele templo, continuasse funcionando. E para isso precisava de algum dinheiro, para limpeza, para pagar as pessoas que fizessem reparos e assim por diante. Então ela deu uma moedinha, com tanta intenção de ajudar, boa intenção de ajudar, né? Que ali Jesus até disse, ela contribuiu muito mais do que o outro. Então, como é importante a intenção na hora, né, de contribuir, de colaborar. É uma coisa sincera, né? Como a gente costuma dizer, né? De coração. O Paulo, numa outra carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, dos versículos de 1 a 3, ele coloca uma situação que todos nós aqui conhecemos. A gente vai aqui até ler o trechinho para relembrar. Ele diz lá nessa carta, se falasse todas as línguas, se tivesse o dom da profecia, se distribuísse toda a minha fortuna aos pobres, se entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso aproveitaria. A intenção, né? A importância da intenção, Paulo colocou para nós. Porque a pessoa pode até achar que aquilo que ela está fazendo de maneira desvirtuada, né? Ou para aparecer, ou para dominar, ou para se mostrar poderoso, seja lá o que for, não para realmente ajudar, não vai pesar nas coisas positivas que essa pessoa pode fazer na sua vida, né? É um ato que vai passar sem muito sentido. De modo que não é por obrigação que a pessoa deve contribuir. A intenção é boa, sincera e é uma escolha. Não tem obrigação. Né? Quem faz a caridade de maneira mais profunda, faz com obrigação nenhuma. Faz com tranquilidade. Né? Aquilo é uma ação normal na vida dela. E naquela frase inicial do Paulo, que a gente citou, ele diz que Deus ama, né, quem dá com alegria. E aí, muitas pessoas identificaram nesse trecho da frase que essa doação seria só de bens materiais. Nós citamos aqui alguma coisa de doações materiais, né? Mas, em muitas circunstâncias, o mais essencial nem é o material. Esses dias atrás, assistindo um telejornal, estava mostrando ali, a repórter estava entrevistando as pessoas moradoras de rua que estavam recebendo naquele momento doações de alimento. Estava um dia muito frio, muito importante isso, doação material, mas com uma intenção boa, o negócio casa, né? Que a pessoa está precisando daquilo naquele momento. E a repórter foi entrevistar a pessoa moradora de rua. Ela perguntou, você gostou da alimentação? Muito boa. Nossa, sem ela com esse frio, elogiou, né, agradeceu.
Mas você cita alguma outra coisa? Aí teve uma senhora que puxou o repórter, olha, mais importante do que essa comida que a gente recebeu, que é muito boa, foi que a pessoa que me entregou parou e conversou comigo. Olha que coisa importante. Então não são só os bens materiais, né? É a questão da importância e da relevância que se dá àquela pessoa que está recebendo aquele bem, às vezes material, no momento de dificuldade, né? Mas que teve alguém que parou para ouvir o que ela está falando, o que ela está precisando, né? De modo que a empatia, né, que é se colocar no lugar do outro, faz toda a diferença na hora dessa doação. Muitas vezes, até em instituições que fazem doações, a doação é colocada, isso aqui é seu, leva agora, ó, dá licença aí. O negócio não é bem uma caridade, né? É mais até uma humilhação para aquela pessoa. Então, é a questão, né, que diz ali na carta o Paulo, da intenção. Nós também sabemos, né, que todos os atos que nós fazemos em benefício nosso e também, e principalmente nesse caso, da contribuição com o semelhante, né, quem tem uma frase, né, a respeito disso, e está registrado aí na obra do Chico Xavier, ele psicografou Emmanuel, que diz o seguinte, ó, todo bem que fazemos será o nosso advogado em qualquer lugar. Vai nos defender, vai nos trazer coisas que às vezes naquela hora nós estejamos precisando, né? Fruto que a vida responde, né? Fruto da resposta da vida em nossa direção. Ontem eu ajudei, hoje eu sou ajudado. De modo que a contribuição também, ela não fica restrita só, segundo, né, nos sugerem os espíritos, não deveria ficar restrita apenas, por exemplo, aquele momento, eu participo da distribuição de cesta básica na casa religiosa. Que ótimo, muito bom. Vamos mesmo, né? Principalmente aquela entrega com carinho, com empatia, com ouvido atento à necessidade do outro, né? Mas aí é nessa circunstância que a pessoa fala, fora daqui eu não faço nada. Às vezes até surge ali um problema, não está no dia, não está na hora. Então os espíritos nos lembram que toda hora é hora. E muitas vezes até os espíritos trazem até nós, porque confiam em nós, a pessoa que tem esse hábito, né? Traz até nós uma necessidade ali que a pessoa, uma outra, esteja precisando de alguma coisa. Então, e os espíritos só levam com eles sabem com quem pode contar. Com quem não pode contar, ele não vai perder tempo, ele vai procurar aquele que vai poder contar com ele, né? Então, é um estado de espírito a contribuição, o tempo todo. Em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer hora, né? A possibilidade de colaborar, de contribuir, ela existe o tempo todo. Se a gente ficar atento, a gente vai perceber essas necessidades, né? A Meimei que tem uma frase que diz o seguinte, que quem ama sabe descobrir a necessidade do outro, sabe sondar a necessidade do irmão. E é verdade, quem ama está ligado, né, na necessidade do outro. Muitos de nós aqui têm alguns parentes, assim, isso é até comum em muitas famílias, toda hora que tem um problema, se você for lá, fulano de tal está lá. Há um outro problema lá numa outra parte da família, o mesmo fulano está lá. Ele sabe identificar a necessidade e sempre se dispõe a ajudar, né? Então é o que a Meimei fala, né? O amor sabe descobrir a necessidade. A pessoa que está, né, com essa intenção positiva, né, ela é aquela pessoa que muitas vezes vai obrar ali em nome da espiritualidade, quase como um médium ali na hora da necessidade de alguém, né? O Santo Agostinho, lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, a última pergunta, né?
ele faz um comentário grande da pergunta e ele coloca uma coisa importante lá. Ele diz que quando ele estava aqui encarnado, que quando ele deu a mensagem para o Livro dos Espíritos, claro, ele já estava desencarnado. Como, né, ele veio como espírito comunicante e ajudou, né, o Santo Agostinho em vários trechos da codificação de Kardec. Né? E nesse trecho aqui, lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ele colocou uma prática que ele fazia e estava sugerindo essa prática. O que ele fazia? Ele dizia que no fim do dia, ele parava ali já na hora do repouso e começava a passar em revista o que ele fez durante o dia. E nessas revistas, dizia ele, às vezes ele identificava que, sem querer, às vezes, ele tratou alguém não muito bem. Às vezes aconteceu alguma coisa que ele poderia ter feito melhor. E aí, nessa prática, né, ele conclui dessa forma. Ó. Dessa forma, via que o que em mim precisava ser reformado. De modo que é importante isso, né? De repente a gente poder parar um pouquinho, refletir no nosso dia e ver ali se teve alguma coisa que saiu ali do que seria o ideal, né? E a gente tentar depois consertar aquilo. Né? O Emmanuel também nos conta que essas contribuições, né, essas ajudas que a gente dá, né, de peito aberto, como diz o outro, né, com aquela vontade positiva de ajudar o outro, né, ela tira fora da circunstância a obrigação. É o que diz ali, né, na frase inicial, Deus ama quem dá, né, sem obrigação, por intenção positiva, né? A frase que estava lá, a palavra, né, que foi usada, não contribuir, né? Não com tristeza ou por necessidade, por obrigação, não. Então, o Emmanuel nos lembra, até citei aquele caso aqui, né, do atendimento assim meio rabugento, né, de alguém ali entregando alguma cesta básica, e o Emmanuel lembra essa questão, olha, que a gente nesse momento a gente tem que tirar, sugere Emmanuel, a má vontade, não se queixar, mas você veio com esse sapato sujo aqui, está sujando aqui, né? As queixas, insatisfação, que isso acontece, infelizmente acontece. E as pessoas, né, ali numa situação de dificuldades, ainda passar por esse tipo de coisa. Ele não sujou o chão porque ele quis, ele não tem outro elemento para entrar ali, não sei, aquele sapato sujo. Né? E a gente lembra também que muitas das vezes as pessoas que olham de fora alguém fazendo bem até criticam. Dou um exemplo aqui. Em várias cidades no Brasil, né, isso é normal aqui entre nós, e aqui em Juiz de Fora tem a Sopa dos Pobres. Né? É uma entidade que ela vai fazer 100 anos agora, proximamente, mas mais de 100 anos até, numa outra atividade ela já existia. Então tem mais ou menos aí 100 anos atendendo as pessoas que não têm dinheiro para ter uma alimentação. Hoje em dia a gente passa lá, a gente vê, né, aquelas pessoas que catam recicláveis, elas ficam o dia inteiro na rua, não tem como fazer uma alimentação. Elas sobrevivem daquilo ali. Então elas vão lá, aquilo ali é um apoio para elas fundamental. Mas tem gente que critica. Ah lá, ó, dando refeição para vagabundo. Tem gente que fala isso. Né? Então, o que, né, nos coloca o Evangelho é que em todas essas circunstâncias da ajuda tem que ter isso. A empatia. Olhar o outro como ele, a pessoa mais importante ali naquela hora. O Paulo, numa outra carta aos Colossenses dessa vez, né? Colossenses são cidadãos da cidade de Colosso. Lá no capítulo 3, versículo 23 dessa carta
aos Colossenses, o Paulo diz o seguinte, ó, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como se estivesse fazendo a Jesus. Então, a importância do ato de ajudar. Nós estamos fazendo para Jesus mesmo. Né? Todo mundo que faz o bem aqui está representando Jesus naquele momento ali. Jesus não pode estar, né, onipresente com todos os bilhões de habitantes nossos aqui encarnados e desencarnados. Então ele tem os seus mensageiros. Nós somos esses mensageiros. E o Paulo lembra isso. Então faz como se estivesse fazendo para ele. E isso faz toda a diferença. Né? Alguém vai maltratar Jesus? Vai falar que Jesus fez algo inconveniente? Não. Né? Jesus todo mundo conhece. Então, nós estamos fazendo algo importante. É isso que o Paulo quis dizer. Em nome de Jesus. A Joana de Ângeles, lá no livro Encontro com a Paz e a Saúde, ela coloca uma afirmação importante e também a gente sabe que isso é verdade. Todo ser humano está fadado a ser feliz. Todos nós seremos felizes. 100% felizes. Nós podemos ter uma felicidade relativa hoje. Temos problemas, temos dificuldades aqui, outra ali. Então ela não é plena. Dificuldades, inclusive, com pessoas queridas, às vezes pessoas da família que a gente tenta, né, ajudar, às vezes é um problema. Então é uma coisa que a nossa felicidade ela é relativa hoje. Mas a Joana de Ângeles diz que isso é questão de tempo. Todo mundo vai ser feliz. Né? De modo que ela diz que para conseguir chegar lá, nessa felicidade, né, ela diz que as pessoas têm que investir em valores positivos. Um deles, talvez o mais importante, é contribuir para que o nosso planeta, né, cada vez possa ser mais organizado, possa ser mais feliz em relação, né, a todo o grupo de pessoas que aqui estamos. Então, ela diz que para chegar lá na felicidade não vai chegar. Não vai chegar, ela diz. Seria impossível sem o trabalho no bem, sem a solidariedade, né, que é a contribuição, e sem atividades, né, que engrandeça a própria pessoa, que ela possa, né, ali evoluir através, né, da vivência positiva, através de colocar para si mesmo uma meta positiva na sua vida. Então, para chegar lá na felicidade, tem que passar obrigatoriamente aí pelo trabalho no bem, pela solidariedade, pela contribuição, né, como os reinos mineral, vegetal e animal colaboram incessantemente, né, nós também ainda não estamos nesse momento de colaborar direto, né? Mas vamos chegar lá. E a Joana de Ângeles lembra que esse é o caminho para chegar na felicidade. E ela diz também que através desse tipo de conduta, as pessoas até aumentam a sua longevidade, a sua saúde. A gente sabe, né, que está comprovado até pelos estudos da medicina mesmo, né, que o otimismo, que as vibrações positivas, elas são um componente importante, né, tanto para a saúde da própria pessoa, quanto, né, aqueles que nos cercam, principalmente para a pessoa com boas vibrações, né. Então, ela diz que até chega nesse ponto de nos aumentar a longevidade, né, nos permitir continuar aqui na Terra, contribuindo. E nós temos alguns exemplos até que os espíritos nos contam, que algumas pessoas programadas para o desencarne em determinada idade, esse desencarne ele é adiado em função de tanta coisa boa que aquela pessoa está fazendo. Até isso a gente sabe que existe, né? Talvez essa longevidade que ela esteja falando, a Joana de Ângeles, é nesse sentido até, dos espíritos nos colocarem a possibilidade de mais alguns anos aqui encarnados, né?
dependendo, claro, daquilo que a gente esteja fazendo. Então, qual que é o objetivo principal, primordial da contribuição? É o crescimento espiritual. E todos nós contribuindo, todos nós crescendo espiritualmente, nós vamos conseguir que a nossa Terra consiga chegar no planeta de regeneração. Vai depender da soma dos nossos esforços, né? Um sozinho não vai fazer nada. É igual lá na floresta a árvore, né? Elas colaboram umas com as outras. De modo que nós aqui, seres humanos, colaborando uns com os outros, nós vamos conseguir chegar à regeneração, né? De uma maneira mais rápida, né? O Emmanuel, no livro Fonte Viva, lá no capítulo 65, ele diz o seguinte: somos portadores de virtudes e defeitos, mas nas ocasiões de juízo, na hora que a conta for ser fechada, né? Nas ocasiões de juízo, nós receberemos sempre de acordo com as nossas obras. Então, contribuir, além de trazer tudo de positivo a quem, né, se contribui, em torno da pessoa, para ela mesma é algo muito importante, né? Ela está naquele caminho da felicidade que a Joana de Ângeles nos lembra. E para encaminhar para o nosso encerramento, nós vamos lembrar uma passagem do Evangelho que fala da importância da contribuição. Tinha ali uma série de pessoas, né, em torno de um condenado que estava seguindo, né, com a cruz às costas, e ele, entre o local de julgamento até o local da execução, onde seria crucificado, são mais ou menos 500 metros. E aquelas pessoas todas aglomeradas ali, dos ambos os lados que o condenado ia seguindo, carregando a cruz, essas pessoas estavam totalmente caladas. Ninguém falava nada. Ninguém falava nada. Então, a lei judaica da época, apesar, né, de todos os abusos da lei daquela época, ela tinha um dispositivo importante, que era o seguinte: toda pessoa diante de um condenado que estaria sendo executado, ou naquela situação ali caminhando para a execução, né, ou mesmo em outras circunstâncias, se alguém levantasse a voz e pedisse para que aquele condenado, aquela ação fosse revista, por lei era obrigatório rever a sentença que foi dada. Mas ninguém falou nada. Todos ali, né, estavam calados. Ninguém levantou a voz para utilizar desse benefício que a lei dava, desse dispositivo, né? E quem tá, aquelas pessoas que estavam ali ao lado do caminhante, né? Eram pessoas que foram curadas de doenças, tanto físicas quanto espirituais. Pessoas que não tinham esperança passaram a ter, depois que conheceram Jesus, aquele novo reino que ele anunciou, né? A possibilidade de amanhã estar num lugar melhor. Tantas situações, às vezes complicadas, de família, de parentes problemáticos, né, que foram ali resolvidas por ele. Mesmo assim, ninguém falou nada. Todo mundo ficou ali silencioso. Mas, de certa forma, ele veio para isso, né? Para nos dizer que a gente tem que tomar a nossa cruz, colocar as costas e seguir, como ele, sem queixas. Pelo menos é o que seria o ideal, né? Nesse momento aparece um personagem que não era ali da cidade de Jerusalém. Ele era da cidade de Cirene. Cirene é uma cidade que fica no norte da Líbia, no norte da África, frente ali ao mar Mediterrâneo, um pouquinho para dentro. E quem nasce na cidade de Cirene é chamada de Cirineu. Então, esse cidadão tinha o nome de Simão.
E ele passou para o Evangelho, né, como Simão o Cirineu. Simão, aquele que nasceu na cidade de Cirene. E naquele momento ele acompanhava aquela procissão sinistra, né? Mas ele observou naquela pessoa algo muito diferente, a pessoa que estava carregando a cruz. Aquele semblante divino, né? E fazendo tudo aquilo sem queixas, com dificuldades, claro, né? Aquele momento da crucificação de Jesus era o mês de abril. E lá no hemisfério norte, no mês de abril, é o verão. E Jerusalém no verão, ele é um verão intenso, né? Muita secura e muito calor. Então ele estava com dificuldade de carregar uma cruz de 70 quilos nas costas e com aquele clima que não ajudava em nada, né? E o Simão Cirineu, né? Ele começou ali a perceber e até não entender muito bem por que aquele ser angélico estava naquela situação. Mas ele foi acompanhando. O soldado responsável pela crucificação de Jesus, ele não podia fazer nada. Mas ele, o soldado, também foi tocado pela vibração de Jesus. E ele queria ajudar. Mas ele não podia. Ele, como um representante de Roma, não podia ajudar o condenado de forma alguma. E também seria condenado. Então ele olhou em torno e viu o Simão, o Cirineu, e pediu ao Simão que ajudasse aquele condenado. O que o Simão fez? Ele ofereceu o ombro, né? Pôs a cruz no ombro dele para ajudar Jesus a vencer aquela distância ali de 500 metros. Daí que veio aquela expressão, né? Ofereceu um ombro amigo. Foi o Cirineu que ofereceu esse ombro amigo a Jesus. E ali ele continuou até o Gólgota, né, que é o topo do monte lá onde a cruz foi fincada e Jesus crucificado. E ali ele lembrou, né, naquele caminhamento ali, de que ele já ouvira falar de Jesus. E ele começou a recordar das mensagens que lhe chegaram, né, a respeito de Jesus. Então ele já admirava Jesus há muito tempo. Mas naquele momento ali, ele passou a amar Jesus profundamente diante daquela situação, né? E claro, ao lado de Jesus, com aquelas vibrações de Jesus, não teria sido diferente. Quem é receptivo, né? De modo que quando a cruz foi colocada no chão, o Cirineu, né, continuou ali, o Simão o Cirineu, continuou ali olhando aquela crucificação, né? Diz a Amélia Rodrigues que naquele momento os crucificadores, né, que iriam pregar Jesus à cruz e fazer todas as maldades que fizeram, eles eram mal encarados, suarentos, né, muito calor, sangue guichando de Jesus para todo lado. Então ela chama isso da moldura mais vergonhosa da humanidade, naquele quadro com essa moldura tão triste, né? Mas o Simão continuou ali a contemplar Jesus. Inclusive ele percebeu as pessoas que estavam ali próximas, né? Mulheres chorando, e ele naquele momento lembrou dos filhos, que ele tinha os filhos mais ou menos da idade de Jesus, né? E ele imaginou como não estariam os pais daquela criatura tão divina e naquela situação. E aí, as lágrimas até vieram aos seus olhos, né, diante ali daquela situação. E depois ele ficou sabendo que ali estava a mãe de Jesus, né? Então, o que ele fez? O Simão, o Cirineu, ele foi aquele que contribuiu de uma maneira fraterna, equilibrada, né, com tudo que ele poderia fazer naquele momento tão difícil, né, ali da crucificação de Jesus. E os Espíritos nos lembram que no nosso caminhar, né, todas as nossas vidas, as nossas encarnações, todos nós temos nossos problemas. Nós estamos aqui não é por outro motivo, para vencer as dificuldades, né, e melhorar a nossa capacidade espiritual.
Mas nós encontramos de vez em quando um Simão Sirineu, né? Aquele que oferece o ombro para a gente chorar, né? Para a gente pedir ajuda, para a gente se sentir apoiado. Jesus coloca isso muitas vezes nos nossos caminhos, né? E a pessoa faz isso, apoia o outro, em nome e honra de Jesus. Por outro lado, muitas pessoas, né, que estão sobrecarregadas, como Jesus com aquela cruz ali naquele momento, nós, por nossa vez, podemos fazer o papel de Simão o Sirineu, oferecendo aquela ajuda, aquele apoio, né, aquela pessoa que naquele momento está com alguma dificuldade, em nome e honra de Jesus. Que Ele nos abençoe. Muito obrigado.